da eleição aqui no país para as eleições norte-americanas, que ocorrem na próxima terça-feira, mas muitos eleitores já terão votado antecipadamente. Quem explica melhor é o nosso correspondente Luca Bassani. Tudo bem, Luca? Boa noite para você, bem-vindo. E a expectativa, claro, para a eleição do dia 5. Exatamente, Thiago. Boa noite, boa semana a você, a todos que nos acompanham. Aproveito, inclusive, já para convidar a nossa audiência a participar desta cobertura histórica. Estarei lá em Washington, conjuntamente com o nosso correspondente Eliseu Caetano, mostrando todos os detalhes da campanha democrata e republicana e mostrando essas eleições das mais acirradas que nós temos na idade contemporânea. Hoje, inclusive, o presidente Joe Biden foi à cidade de Wilmington, em Delaware, onde ele é natural, exatamente para fazer o seu voto antecipado. Ao contrário do que muitos pensariam, que teria um tratamento VIP, Biden esperou na fila com todos os outros cidadãos, inclusive ajudou a empurrar uma senhora que estava de cadeira de rodas e votou na sua correligionária, sua vice-presidente Kamala Harris. Acredita-se que já 45 milhões de americanos votaram antecipadamente, dos mais de 160 milhões que estão registrados e aptos a votar, portanto, aí estamos falando de quase 25% dos votos já computados. Lembrando que a contagem vai acontecer só quando as eleições terminarem em todo o território nacional e, portanto, só no dia 5 mesmo, talvez no dia 6 pela manhã que teremos esses resultados. De qualquer maneira, é uma tendência desde das últimas eleições por conta da Covid, até mesmo antes, a possibilidade dos americanos votarem antecipadamente, seja presencialmente ou até mesmo pelo correio, e o presidente Biden dando este exemplo, ele no seu estado de Delaware, muito pequeno também lá na costa leste americana, exercendo também o seu direito, apesar de ser o presidente da República. Luca, como é que vai ser o cronograma nessa reta final das eleições nos Estados Unidos até a próxima terça-feira? A próxima terça-feira, semana que vem, não amanhã, né? Exatamente. No próxima terça-feira, dia 5, é importante ressaltar para a nossa audiência que as eleições americanas não são ganhas no voto popular. Não é quem tem mais votos que é eleito presidente, mas depende do sistema do colégio eleitoral, que, de fato, acaba se restringindo a 6 estados-chave, assim chamados estados pendulares. Entre eles temos Arizona, Nevada, Geórgia, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. E é exatamente nessas 6 localidades que a campanha tende a se concentrar durante essa próxima semana, com vários comícios acontecendo tanto do lado democrata quanto do lado republicano. Alguns casos também com comícios acontecendo em múltiplos estados no mesmo dia, aproveitando a proximidade geográfica deles, porque o objetivo não é apenas reverter o quadro que às vezes as pesquisas mostram, mas convencer o eleitorado a comparecer nas urnas. Nos Estados Unidos, as eleições não são obrigatórias. E exatamente por isso que quando o eleitorado não se vê tão entusiasmado com o candidato A ou B, ele prefere não ir votar. Então o objetivo é lutar contra a abstenção e depois convencê-los que os republicanos são melhores ou que os democratas são melhores, dependendo daqueles que tiverem uma ideologia para cada um desses lados. Nós vamos continuar acompanhando também muitas trocas de farpas durante essa semana, nessa que tende a ser a eleição mais acirrada desde 2000, quando George W. Bush venceu Al Gore por apenas 2 votos no colégio eleitoral no polêmico estado da Flórida. E eu fico feliz por você, porque você vai estar nessa cobertura histórica aqui na Jovem Pan, reforçando o nosso time nos Estados Unidos. Bom descanso para você já na Europa aí, praticamente terça-feira. Um abraço para você, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan no Velho Continente. Os candidatos à Casa Branca estão promovendo os últimos comícios antes das eleições na semana que vem. Acompanhem os detalhes na reportagem de Grieco Holtz. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso para milhares de pessoas em um dos lugares mais famosos do país, o icônico Madison Square Garden, em Nova York. O ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca garantiu que vai expulsar a gangue venezuelana Tren de Aragua e a gangue salvadorenha MS-13. Trump também prometeu expulsar os imigrantes ilegais e estabelecer a pena de morte para quem matar americanos. Nos últimos 4 anos, Kamala Harris orquestrou a traição mais flagrante que qualquer líder da história americana infligiu ao nosso povo. Ela violou seu juramento de posse, erradicou a nossa fronteira soberana e libertou um exército de gangues de imigrantes que estão realizando uma campanha de violência e terror contra os nossos cidadãos.
Ao longo de vários discursos no Reduto Democrata, o comediante Tony Hinchcliffe mirou em Porto Rico, um estado associado dos Estados Unidos, e nas taxas de natalidade entre os latinos. Há muita coisa acontecendo, não sei se você sabe, mas agora há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano. Acho que se chama Porto Rico. As declarações desencadearam reações do Partido Democrata, que aproveitou os ataques para conquistar a comunidade porto-riquenha nos estados-chave, onde se espera que as eleições sejam decididas. A vice-presidente e candidata à Casa Branca, Kamala Harris, teve um dia de campanha movimentado na Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia. Há muita coisa em jogo e não podemos acordar no dia seguinte às eleições e lamentar o que poderíamos ter feito nos próximos 9 dias. Portanto, vamos passar pelos próximos dias sabendo que fizemos tudo o que podíamos. Esta foi a 14ª viagem da vice-presidente à Pensilvânia, desde que se tornou candidata após a retirada do presidente Joe Biden, em julho. O estado é um dos 7 estados pêndulos, aqueles que podem definir quem chega à Casa Branca em 5 de novembro.